Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Telas Latinas, o nosso cinema com Luiz Alberto Cassol. Vamos mais a um Telas Latinas, a alegria de realizar mais um episódio aqui no Adjuntos Podcast. O Adjuntos é um projeto idealizado pela Carol Bauman, pelo Paulo Weine, que nasceu da vontade de aproximar pessoas, criar conexões e reunir diferentes vozes em coletivo de podcasts. Um espaço feito para a troca de ideias, para escuta e de forma bem objetiva, para a gente ter boas conversas. E fica o convite, você pode acompanhar o Adjuntos tanto no Spotify quanto no YouTube. Além do Telas, tem também muito conteúdo esperando por você no podcast Psil e no Mesa de Afrodite. Então confere lá o nosso canal, o Adjuntos Podcast, no YouTube e também no Spotify. Então, agora vamos ao nosso 32º episódio do Telas Latinas, que está muito especial. Então, boas-vindas ao cineasta Leonardo Peixoto. Olá, foi um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo. Isso aí, isso é o que eu queria, que era, porque a gente nunca sabe quem nos ouve, né? Pode ser tarde, à noite, enfim. E agora eu quero apresentar um pouco mais sobre o Léo Peixoto. O Léo tem mais de 15 anos de atuação no setor audiovisual. É mestre em indústria criativa pela Fevale e bacharel em cinema e animação pela UFPEL, Federal de Pelotas. Ele já atuou em mais de 25 produções de longas e séries, principalmente como assistente de direção, junto a produtoras como a Acorde Filmes, a Panda Filmes, a Druzina Content e a Paris Filmes. À frente da Convergência Produtora, no final de 2025, o Léo lançou o longa-metragem Espiral, que é o seu primeiro longa de ficção, onde ele retrata as transformações de uma família da indústria calçadista de Novo Hamburgo. O filme é uma coprodução entre a Convergência Produtora, a Sala Filmes e a Bactéria Filmes, assim como a série Do Bairro, em fase de pós-produção. Leonardo e a Convergência já prestaram serviço para cooperativas do sistema Sicredi, como a Integração RSMG e a Pioneira, e outras instituições como a OPAS OMS, Curto Arte, Gramado Parks e Festival de Cinema de Gramado. Então, Léo, me diga uma coisa, eu fiz aqui uma primeira pergunta que eu queria, assim, como é que tu acumula esse mais de 15 anos de experiência no audiovisual, especialmente tu atuou como assistente de direção há muito tempo, em que momento tu acha que surgiu essa tua vontade de dar um passo para dirigir e realizar o teu primeiro longa-metragem, Léo? A gente, eu pelo menos, e acho que a maioria das pessoas que acaba entrando no audiovisual, no cinema, chega com vontade de contar histórias, né? E aí a gente vai descobrindo como tudo funciona, e foi nesse processo, assim, né? Eu sempre gostei muito de escrever, de ler, de escrever, e desde então fui com histórias na cabeça, e foi um processo natural, assim, da vontade que eu sempre tive, assim. Acho que foi por aí. Assim. Mas, Léo, assim, ó, eu trabalhei muitas vezes contigo em vários sets, assim, tu é um assistente de direção que tem uma entrega muito grande aos trabalhos, né? Tu conhece os trabalhos por dentro. Tu acha que isso te inspirou, assim, para... Não, vou fazer meu primeiro longa, porque a gente sabe que um longa-metragem de ficção não é fácil. E tu segurou um primeiro longa, e é um longa muito interessante, Espiral, um filme que nos envolve, né? A gente vê que tem tua direção, entende? Porque tá nos detalhes. O Espiral não é um filme fácil de dirigir, e tu tem os detalhes. Que eu acho que vem da tua assistência de direção, não sei se é isso, eu tô no caminho certo? Acho que não tem muito como separar, assim, acho que é uma dificuldade de separar o assistente de direção do diretor quando eu estou dirigindo em alguns momentos, assim, acho que todo mundo que já fez essas duas funções acaba passando um pouco por isso, assim, acho que tudo nos forma, né, acho que esse tempo como assistente de direção eu pude presenciar diferentes processos de diretores, né, e acho que além da minha própria criação, né, minha parte criativa, eu acho que
que tem muito de tudo que eu vivi no set, assim, né? No processo todo. E escolhas do que fazer primeiro, que faça muito pelo assistente sempre, assim. Mas também as consequências de cada tipo de escolha, assim. Acho que eu fui misturando, assim. Pela classe dos assistentes de direção, eu tenho que dizer que assistência de direção é uma profissão, não é uma etapa para virar um diretor, né? Mas dá para aprender muito e fazer as duas coisas com consciência, né? Sou assistente nesse momento, sou diretor nesse momento. Acho que foi por aí. Eu acho que sim, para quem trabalha com direção, eu fiz assistência de direção, Léo, num único longa, lá na minha cidade natal, numa Manhã Transfigurada, e isso me ensinou muito, assim, a importância do set. Mas tu é um sujeito que, talvez, das profissionais e dos profissionais que eu conheço, trabalha com uma assistência de direção muito integrada, humanizada com a equipe, mas tu consegue fazer um diálogo entre a bomba que está lá pronta no outro lado do set, tu sabe, tem que trazer aqui para a direção, e tu consegue trazer isso de uma forma tranquila, né? Que é dizer assim, olha, temos tal problema lá, agora a gente tem que resolver aqui, e porque são esses tempos, né? Tempos que muitas vezes, para chegar ali no set na hora de gravar, um bom assistente, uma boa assistente de direção consegue transformar isso de uma forma resoluta, e tu é um cara que faz isso. Não sei exatamente se tu aprendeu com o tempo, porque a tua personalidade também eu tenho que abrir aqui pro público, né? Eu conheço muito o Léo, sou amigo do Léo, sou fã do Léo, trabalho com o Léo, mas acima de tudo sou teu fã, né, Léo? Tem uma capacidade de entendimento de set de gravação, porque tu estuda cinema, né? Então tu tem esse entendimento total. Agora tentando lembrar uma citação aqui, mas o assistente de direção do Agente Secreto deu uma entrevista esses dias e ele disse que a assistência de direção era gestão. Acho que isso me faltava para definir em alguns momentos, às vezes. Porque tá todo mundo ali para fazer um filme, né? Mas ao mesmo tempo tá todo mundo ali trabalhando, né? Batendo pontos também. Somos operários do audiovisual. Então, achar esse equilíbrio, assim, de a gente chegar no que o criativo, que o narrativo pede, com as condições de trabalho que a gente tem naquele momento, gestão, acho que é a palavra que define muito, assim. Mas uma coisa que eu gosto de dizer sempre durante o set, assim, nas conversas com as pessoas, a gente tá aqui fazendo um filme, né? O objetivo é aquilo ali, assim, né? Tem alguns momentos nerd demais com isso, assim, mas a gente tá ali, fazer um filme é sempre muito improvável, né, Cassol? Se a gente for parar pra pensar, pegar, às vezes, centenas de pessoas pra fazer juntar o filme, fazer uma cena. Às vezes tu viaja não sei quanto tempo pra ter 1 minuto do filme ali, mas a gente tá ali pra... A arte é isso, né? Encarar o improvável. E assim, eu fui, como assistente de direção, descobrindo o meu jeito de fazer as coisas, assim, o primeiro longa que eu fui assistente de direção, as pessoas reclamavam que eu não gritava, sabe? E foi pauta de reunião, sabe? E aí, fui entendendo, assim, às vezes, quando falar alto, né? Não precisa ser gritar, né? Sim. Quando falar alto, e quando acontece, as pessoas ficam comentando, até nunca vi o Léo gritar desse jeito. Eu acho que eu devo ter comentado isso, Léo, porque tá muito estranho. Mas, enfim, às vezes já aconteceu muito caos ao mesmo tempo, vamos segurar, já aconteceu de uma coisa perigosa tá acontecendo, né? Que às vezes acontece também, mas encontrar esses caminhos, assim, de a gente tá ali pra fazer o filme, que é uma coisa improvável, mas ao mesmo tempo as pessoas estão só trabalhando também, em alguns momentos, né? Então, acho que a assistente de direção tem que lidar com todos esses lados, assim, que cada produção nos dá uma condição diferente, né? Sabe que tu e o Beto Burge, que é um cara que eu já trabalhei algumas vezes, que é um cara que vem fazendo muita assistência de direção, e eu acho que vocês têm trajetórias similares, porque o Beto também tá indo ao encontro do primeiro longa dele de ficção, ainda não fez como tu, pelo menos eu acho, nesse momento que eu tô gravando aqui, acho que ele ainda não realizou o primeiro longa de ficção dele, tu já conseguiu realizar como diretor, mas o Beto tem isso, que também ele é um sujeito muito calmo, como tu és, né, e tranquilo, mas que às vezes assistência, né, direção, quem não é de set, de gravação, assistência, eu tiro o chapéu total para vocês, assim, porque há de ter uma paciência com uma equipe que muitas vezes não, né, é um formigueiro, tá ali em efervescência, e vocês estão ali tentando mediar tudo, né? Depende muito da diretora, do diretor, da produtora, do produtor, mas enfim, cai na assistência, eu não tenho dúvida disso, cai na assistência mediar todos os departamentos, porque tu tá mediando, né, com a diretora, com o diretor. Mas, Léo, deixa eu retomar contigo algo que para mim é importante, que é sobre o Espiral, que é o teu longa de estreia, tá? Uhum. Que
obviamente, né, já vi, já assisti, gosto muito do filme, sou fã do filme porque eu acho que ele aborda aquelas transformações familiares, mas eu queria te fazer uma pergunta bem, bem específica, assim, o Espiral aborda as transformações de uma família a partir do auge e do declínio da indústria calçadista de Novo Hamburgo. Como é que nasceu essa história e qual a tua relação pessoal com esse universo retratado no filme? Vamos lá. Então, acho que uns 3 eixos aí que é. Primeiro, tem uma coisa muito biográfica aí nesse contexto que é minha vida, acho que pode ser resumida em ciclos que eu moro em Pelotas e em Novo Hamburgo. Agora é um ciclo voltando um pouco para Pelotas, mas foram muitos anos em Novo Hamburgo, então a gente vivo na BR-116. Então, mas eu me mudei em 2000 para Novo Hamburgo, tinha 11 anos, tinha recém feito 11 anos. E, enfim, aí fui crescendo, né? E a gente começava a ouvir umas histórias que não era comum, assim, né? Eu digo a gente é a minha família, né? Saindo de Pelotas. Eu não sei quantas vezes eu ouvia as frases tipo, quando meu pai faliu, a primeira vez tu acha, cara, desse pai faliu, mas aí eram vários dizendo isso. Ou outras pessoas dizendo, meu pai fechou, passavam frente um prédio, meu pai fechou essa fábrica, que foi o último que fechou o cadeado. E a gente sempre ouviu falar, capital nacional do calçado, tal, tinha essa referência quando foi pra lá, mas não compreendia muito essa dinâmica e foi entendendo depois, assim. Em 2017, a cidade fez 90 anos lá, e eu fui chamado, fui roteirista e diretor contratado, digamos assim, né? Não foi uma criação minha, me chamaram com um projeto pronto para dirigir um documentário sobre os 90 anos da cidade. Então, assim, sabia um pouco da história, que a gente vai se interessando, eu gosto de ler o hino de Novo Hamburgo, é um hino super marcante, assim, também bem, bem diferente. Todo mundo sabe cantar o hino lá, tem uma característica muito específica. E a gente mergulhou ali, e então eu escutei muitas pessoas, a gente entrevistou mais de 80 pessoas para esse documentário, chama Movimentos, tem no YouTube disponível e tal. E aí eu tive que história na cabeça. O que aconteceu pro Espiral? Eu tinha uma história, um roteiro, que era para ser meu TCC da faculdade, que chamava Almoço. Ele passava toda na volta de um almoço de família, que um filho chegava muito tempo depois para esse almoço de família, e a gente acabava vendo 2 almoços ao mesmo tempo ali. O daquele momento que o filho estava chegando e um almoço quando ele era criança. E a gente foi gravar isso para meu TCC da faculdade, e o ator principal faltou 2 vezes. Simplesmente não apareceu. A gente tinha dinheiro, chamava o outro pra gravar, e o cara que a gente tinha chamado era guitarrista de uma banda e ele não apareceu. Aí a gente teve que fazer, eu digo a gente que na época era em dupla, né? Era eu e a Eleonora Loner. A gente teve que fazer outro filme pra se formar, porque aquele ali não ia dar certo. Então esse cerne da história, assim, ficou comigo por uns mais de 10 anos, assim. Volta e meia, 1, 2 anos eu mexi naquele roteiro e tal. E quando saiu o edital de produção lá de Novo Hamburgo, queria fazer esse filme, né? Esse curta. E aí chamei meus coprodutores, ele foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos, e o edital foi prorrogado bastante tempo. Foi 2, 3 meses de prorrogação. E aí a Dani Israel, que é a produtora executiva do filme, me disse, olha, o meu trabalho de inscrição é praticamente o mesmo para escrever um curto ou um longo. Tu não quer aproveitar esse tempo para transformar? E eu lembro que eu tinha feito uma cirurgia no joelho, era pandemia, minha filha estava aprendendo a caminhar, era tudo isso. E eu sentei para escrever e decidi expandir essa história para a cidade que estava ali, que eu morava há anos, e que estava ali promovendo o edital, né? Então eu fui juntando esse conhecimento para expandir a história dessa família dentro do contexto da cidade de Novo Hamburgo, que, como diz na abertura do filme, pode ser ou não ser a capital nacional do calçado ainda, mas que isso impacta todo mundo que chega lá, impacta. Muito boa a resposta, porque eu tinha curiosidade, né? Porque eu sou teu amigo, né? E tem coisas que quando a gente está aqui como um podcast, assim, daí fica meio que uma formalidade. Sim. E eu faço esse roteiro de perguntas, né? Daí fica... Eu queria te perguntar isso de uma outra forma e agora consegui. Léo, bom, tu tem uma formação que reúne cinema, estudo sobre indústria criativa e, bom, isso tem uma combinação aí, né? Essa coisa de indústria criativa, visão estratégica, que é uma coisa que eu vejo que tu tem, né? Tu tá sempre pensando... Nas nossas reuniões, quando eu converso contigo, tu tá sempre pensando estrategicamente. Então, de que forma isso influencia o teu trabalho, assim, como cineasta e produtor? Indústria criativa, mas a tua formação também, assim, como digo assim, aquele cineasta raiz, assim, aquela coisa mais... Eu e tu, a gente está nisso, conversando o dia inteiro, né? Como é que tu tá lidando com isso, Léo? Eu acho que essa é a eterna batalha aí, Tom.
do audiovisual brasileiro e do audiovisual gaúcho. A gente tem que enxergar. Acho que o audiovisual ocupa esse lugar do meio do caminho, né? A gente não escapa disso. Tem, claro, a parte artística, a ambição artística, mas é um mercado e é uma indústria, e nossa realidade aqui às vezes beira a indústria, daí recua, daí vai e volta, né? Fica nessa função, assim, mas a gente tem que enxergar como um trabalho se a gente quer viver disso, né? Tem um filme que a gente fez juntos, a gente entrevistando um artista, que me marcou muito, que ele disse que o artista só é artista de verdade quando ele vive da arte dele, né? No Casa de Rio, a gente ouviu essa frase. É verdade. Essa frase me marcou muito também, não? A gente fez junto esse filme e me marcou muito. Então, para pagar os boletos, a gente tem que ativar o lado da indústria do cinema. Para nossas realizações pessoais, a gente abraça o lado artístico e vai equilibrando, assim. A gente tem que perceber o fluxo de como as coisas acontecem, né? Não dá para ficar na rua esperando que chova um freela. Não, deixa eu te perguntar aqui então, ao longo dessa tua carreira aí, tu trabalhou em mais de 25 produções que eu li lá no início do podcast, né, com diferentes produtoras, com empresas, né, diferentes equipes. Quais foram os principais aprendizados que tu tens dessas experiências que tu levou para a construção da Convergência Produtora, da tua produtora? Então, eu acho que de vez em quando o pessoal chama para trocar uma ideia em universidade e essas coisas assim, ou às vezes até muito na divulgação do Espiral, uma palavra para jovens cineastas e tal. Eu acho que conhecer todo o processo é muito importante, assim. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar no Festival de Gramado, porque deu uma coincidência que a gente tem que aproveitar na vida, eu também sempre digo isso. E eu me formei, aquela coisa, juntei dinheiro, trabalhando com qualquer coisa que aparecia na minha frente para fazer um mochilão. Quando eu cheguei no mochilão, eu estava no jornal da cidade de Novo Hamburgo, que uma produtora de Novo Hamburgo, a Cultural, ia assumir a produção do Festival de Gramado. Prontamente fui lá, conhecia o pessoal da época de movimento estudantil, o Ralph e o Daniel na época, e entrei lá. Então, lá em Gramado eu conheci um mercado do audiovisual, assim, e ídolos na época também, e foi muito marcante, assim. Então o mercado me conheceu como um produtor. Então fiz assistência de produção, direção de produção de algumas coisas, e isso foi me dando uma visão geral, assim, de tudo, né? De como o set funciona, de como cada produtora tem características diferentes, dinâmicas diferentes. Então, isso me deu conhecer o mecanismo todo é importante, assim. Eu tenho salvo há anos aqui um organograma gigantesco de uma equipe, que eu nunca trabalhei em uma equipe tão grande, mas tem um organograma gigante, assim, que quando dou alguma oficina, eu sempre gosto de mostrar para dizer, gente, tudo isso aqui acontece. Se não tem um profissional para isso, alguém faz 2 coisas, ou 3, ou 4, ou 5. Então a gente tem que entender que tudo isso acontece para o filme acontecer, não é uma coisa, né? Então, eu acho que ter passado por tantas produções e produtoras diferentes, clientes diferentes em alguns momentos, dá essa visão geral, assim. E na Convergência, a partir do nome mesmo, que já são 14 anos com esse nome aí, eu tento buscar muito justamente convergir as necessidades todas para conseguir. A marca ali da produtora são 4 flechas apontando para o mesmo lugar, por essa visão, assim, né, de que a gente tem que gravar aquilo ali, tem que chegar nesse ponto comum. Muito bom. Léo, assim, além do Espiral, né, que é um filme que está sendo lançado, tem uma trajetória já feita, tu foi indicado aí a diretor estreante no Prêmio Grande Otelo. A série do Bairro está em fase de pós-produção. O que tu pode adiantar assim, sobre teus projetos, outros projetos autorais? O que está aí na mente do Leonardo Peixoto, mas também da Convergência? O que está na mira, falando especificamente de cinema, né? Cinema autoral. Sim. Acho que, como produtor, assim, o momento é da gente conseguir se consolidar, assim, como essa produtora de obras originais, assim. A gente, a partir desse edital do Espiral, conseguiu encaixar, assim, principalmente nessa combinação aí com a Sala e com a Bactéria. E acho que, como produtor, a ideia é se consolidar, assim. Tem diversas conversas acontecendo nesse momento, assim, mas a ideia é conseguir manter essa constância, assim, atendendo demandas, sob demanda, assim, que negócio de chamar de uma empresa, uma instituição, uma cooperativa precisa de um produto e a gente constrói juntos, ou de propriedade intelectual mesmo, que é construir a próxima série, construir
o próximo longa, assim, para firmar a convergência com essa cara, assim, né? de uma produtora de conteúdo que tem experiência, assim. Léo, e para a gente ir para os finalmente, como é que tu vê o cinema hoje, o cinema brasileiro? Como tu vê o teu posicionamento perante o cinema brasileiro? Como é que estão essas questões, assim? Está entusiasmado com essa nova perspectiva do cinema brasileiro? Como é que tu vê isso? Cara, eu acho que a gente está conseguindo chegar mais perto desse momento da indústria que eu comentei, que a gente se aproxima e se afasta de vez em quando, ao longo da história aí, né? Eu acho que tem muito mercado, a gente passou um tempo sem muito incentivo do governo, mas daí eu fiz uns filmes para streaming, agora a tendência é que a gente consiga ter as duas coisas durante algum tempo, assim, e eu acho que a produção sempre tem que melhorar, mas tá num bom momento, assim. E agora, lançando o Espiral, já sabia, assim, né, mas agora vivi na pele, assim, como a distribuição é o nosso calcanhar de Aquiles no momento, né? Tem que brigar pela cota de tela, tem que trabalhar com o público para se acostumar a ver os nossos filmes. A gente acho que é o que a gente tem que encarar mais. Agora, falando do cinema, acho que a gente tem que encarar muito, assim. E entender o cinema nesse momento também, porque tem menos pessoas indo ao cinema, no geral, vendo streaming em casa. Então a gente tem que conseguir compreender esse momento, assim, dessa fase, né? Mas eu acho que tu fala, pra gente encerrar, assim, o Espiral acho que fez uma trajetória muito interessante, e mais do que isso, tu fala em algo que é essencial, que é o fato da gente entender, compreender e assistir o nosso próprio cinema. Acho que isso é fundamental. As pessoas muitas vezes não estão acostumadas a assistirem às suas realidades, né? E eu acho que quando tu lança o Espiral, tu provoca isso, né? Tu faz as pessoas assistirem às suas realidades. Um cinema feito no Brasil, que é sempre um desafio, né? Porque a gente está acostumado a linguagens e tipos de feitura de roteiros de cinema estrangeiro, e eu acho que tu conseguiu romper com isso no Espiral, te parabenizo por isso. Eu sou fã do Espiral porque, enfim, de certa forma, não participei do filme, mas eu vi todo o teu processo, né? Do início ao final. E é muito legal porque a gente é amigo, então, assim, ver um amigo realizar um longa, realizar um projeto, porque é muito difícil, né, Léo? É um processo de muitos anos, né? E tu conseguiu lançar isso no mercado, que é muito difícil. Então, te parabenizo. E para encerrar, tem algo que eu não te perguntei, tem algo que tu gostaria de falar aqui no Telas Latinas? Quero te agradecer os elogios, assim, acho que o Espiral foi um grande exercício, assim, de como pensar o tempo, né? O nome é Espiral, por sempre enxergar a passagem do tempo, não com o ciclo se fechando, mas com as condições, os momentos se expandindo, assim. Acho que foi esse grande exercício, assim. Me mudando agora há pouco, achei cadernos de quando estava no ensino médio, que eu já desenhava espirais e escrevia coisas na volta, assim, adolescente. Olha só. É uma coisa antiga, assim. Eu acho que do Espiral é isso, assim, tô vivendo a experiência, assim, entender o mercado, entender como mostrar o filme para as pessoas. E acho que se faltou dizer alguma coisa, a gente não pode esquecer que o cinema é coletivo, né? Já falei dos meus coprodutores, tem a equipe toda, o elenco, acho que nunca dá para esquecer disso, assim. Quando tá falando de ser na atuação, como você tem direção de gerenciar tudo isso, é porque é muita gente e as pessoas trabalharam muito, assim. Eu lembro de encerrar o set muito satisfeito, assim, com tudo que tinha acontecido ali com aquele time, assim. Acho que é por aí, assim. É isso aí. Que bom, Léo. Quero te dizer o seguinte, ó, que bom foi te entrevistar, porque para além da nossa amizade, eu posso te dizer que tu é um cara agregador, mas acima de tudo é um cara que consegue ter no set uma coisa que nos une, né? A tua fala é uma fala, além do tom da tua voz, é uma fala que traz uma convergência, né? E tu acaba unindo todo mundo, assim, tu diz, calma lá, vamos fazer tal coisa. E isso é fundamental, né? E é tão... Não é raro, assim, mas é preciso, é necessário. Tu é necessário no cinema brasileiro, latino-americano, e eu te agradeço aqui na presença do Telas Latinas. Muito obrigado e vamos seguir trabalhando. Vamos que vamos, Léo. Obrigado. Adjuntos, a gente pode mais.